Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos do Facebook, do Instagram, irmã Helena Matos, graça e paz a todos vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando, estejam perseverando em oração a Deus e desejar a você também do Instagram que nos assiste aqui, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, uma quarta-feira abençoada que Deus de antemão preparou para todos nós estarmos aqui fazendo aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é orar, que é falar com Deus, que é nos unirmos aqui em oração para buscar ao Senhor, né? Como diz essa canção, nós temos amigos e irmãos, né? Na casa do Pai, há portas abertas, há pessoas certas, há amigos e irmãos que juntos em Cristo nós nos sustentamos com a oração, com a vida em comunhão, sempre sabendo que o nosso Deus, Ele cuida da gente, né? Estamos todos na paz de Cristo, louvado seja Deus por isso, minha irmã, e que o Senhor continue cuidando da nossa vida nesses dias que, como nós já sabemos, requerem cuidados de nós, de pandemia, de desafios, e que o Senhor, sempre no nosso coração, renove a certeza de que Ele cuida da gente. Não há consolo para a nossa vida que se compare a gente saber que Jesus Cristo é Senhor, que é Rei, e que Ele reina soberanamente sobre tudo o que acontece. Não há crise, não há desafio, não há luta que se compare ao que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Tá? Se você crê nisso, chame seus amigos, escreva aqui amém nos comentários, esteja com a gente, abra suas salas de vídeo e juntos nós vamos hoje falar com Deus, nos colocarmos em oração com Ele e sabendo que Ele tem palavra para a nossa vida. Nós estamos estudando sobre o reino de Deus, entendendo pouco a pouco, quarta-feira após quarta-feira, o que é ser servo de Cristo, o que é estar vivendo no reino, no domínio, onde Jesus é Senhor da minha vida e Senhor da sua vida. Vamos falar com Ele? Vamos falar com Jesus? Feche seus olhos, vamos buscar a Deus, portanto, em oração. Deus bendito, na Tua presença, Senhor, é que nós nos encontramos aqui reunidos com um desejo ardente em nossos corações, Senhor, que é orarmos, é falarmos com o Senhor e recebermos de Ti as respostas certas para a nossa vida, Senhor. Nós Te buscamos aqui não pelo que o Senhor tem a nos oferecer, mas nós Te buscamos por quem o Senhor é. Porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é totalmente digno de ser louvado. Teu nome, Jesus Cristo, é santo e totalmente desejável, Senhor. E é por isso que nós nos curvamos na Tua presença, para apresentarmos diante da Tua presença, Senhor, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, os nossos muitos louvores aqui que trouxemos para partilhar ao Senhor, bendizendo o Teu santo nome, Senhor, e reconhecendo a necessidade que temos de buscar a Tua face, de nos reunirmos, de nos sustentarmos espiritualmente, Senhor, quer seja em oração, quer seja no ensino da palavra, quer seja, Senhor, ao escutarmos uns aos outros e tomarmos ciência dos pedidos de cada um, Senhor. Aqui entendemos que há sustento Teu,
a alimento sólido para nosso coração e para nossa alma, Senhor. Se deleitar na tua presença e reconhecer, Senhor, que não há luta nenhuma que nós enfrentemos, que o Senhor Jesus não nos fortaleça. O Senhor se faz presente, nos assistindo, nos dando amparo nas nossas fraquezas, Senhor. E é na tua presença que nós nos encontramos, Senhor. Entregamos a ti mais uma vez a situação da pandemia, a situação do coronavírus, Senhor, dos isolamentos, das medidas de distanciamento, Senhor, das outras que estão sendo tomadas no sentido de reabrir atividades, Senhor, e como nós costumamos a fazer, Senhor, que seja feito sempre de acordo com a tua vontade, Senhor, com a tua soberania, de acordo, Senhor, com o teu caráter imutável, sábio e soberano, Senhor. O Senhor se agrade de fazer abreviar esse tempo, de resolver esta calamidade, Senhor, nos dando sempre esperança em Ti, confiança em Ti, sabendo, Senhor, que Tu tens o controle de todas as coisas. É nessa esperança que nós nos colocamos e também, Senhor, nos pedidos que os nossos irmãos fazem, dirigindo a nós, Senhor, seja de saúde, de enfermidade, Senhor, de situação de desemprego, ou dramas pessoais, ou ansiedade, Senhor, que nós enfrentamos hoje, Deus. Aqui na Tua presença nós queremos partilhar isso e queremos, Senhor, com o nosso coração confiante de que o Senhor está nos respondendo, aprendermos contigo, Senhor, e recebermos as respostas que o Senhor tem para a nossa vida. É isso que nós desejamos e nós te oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor a todos que entram nessa transmissão. Nós então vamos iniciar o nosso estudo de quarta-feira e eu quero sempre reiterar aqui no início do vídeo, no meio do vídeo e até o final dessa transmissão que você pode escrever para a gente aqui nos comentários. Não deixe de fazê-lo. Coloque o seu pedido de oração. O estudo vai acontecendo, a gente vai refletindo, mas no meio do estudo, às vezes, a gente lembra de alguém. Não é isso? Às vezes a gente lembra de uma pessoa, às vezes a gente lembra de alguma razão e você pode ficar à vontade para escrever, porque o nosso objetivo é também orar com você, pela sua vida, pelas suas situações pessoais, se você assim quiser compartilhar com a gente. Nós estamos aqui para atender a sua vida e orarmos com você, tá bom? Fique à vontade. E então vamos abrir agora a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Tomem a sua Bíblia, junte-se aí, e hoje nós vamos entender mais um valor específico do reino de Deus. Nós falamos sobre a humildade do reino de Deus na última quarta-feira e hoje nós vamos nos prestar a entender o valor da prioridade do reino de Deus. O reino de Deus é compromisso, é prioridade. O que Jesus nos ensina sobre isso? Mateus 6,33 nos fornece uma base de estudo, um guia de estudo, um versículo que vai nortear todo o nosso pensamento nessa hora. Mateus 6,33 é um versículo que muitos de nós já até conhecemos de cor, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Todos nós, talvez, provavelmente, já lemos isso, já entendemos isso, mas o fato é que o reino de Deus traz um compromisso absoluto que deve ser observado por todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Deus quer a nossa vida hoje, agora. E por inteiro, ele estabelece uma prioridade que todos nós devemos receber no nosso coração, não por uma questão de submissão ao rei desse reino apenas, mas principalmente porque nós amamos o rei desse reino, né? Vamos nos lembrar de alguns conceitos que a gente viu nas duas últimas quartas. Primeiro, o reino de Deus, meus irmãos, significa o governo de Cristo sobre a vida.
Significa aquela situação espiritual, significa o domínio de Jesus sobre o nosso ser. É Jesus governando a nossa mente, é Jesus governando o nosso coração. E a partir de então, tudo em nós é transformado, é impactado com o rei desse reino, que diz para mim e para você: se você tem os meus mandamentos e você os guarda, você então me ama. E se você me ama, você cumpre os meus mandamentos. É, portanto, viver de forma diferente, é nadar contra a correnteza, é remar contra a correnteza, é suportar lutas e desafios que este mundo apresentam, que colocam o servo de Cristo em situações em que ele tem que tomar a sua postura e a sua firmeza e como o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos dizer, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, né? Esse texto que nós lemos, Jesus está consolando os seus discípulos no Sermão do Monte, e ele está dizendo que eles não devem andar ansiosos. O contexto sugere, Jesus trata a questão da ansiedade, da ansiosa solicitude da vida, e ele fala, olha, vocês devem buscar o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aqueles que se enchem disso, aqueles que vivem assim, aqueles que são transformados pelo rei desse reino, então vivem uma nova vida que não dá ouvidos à ansiedade extrema, mas segue a Jesus Cristo, a esse governo onde o Senhor Jesus toma controle do nosso ser. Né? Agora, como eu disse, o reino de Deus tem valores. Um deles é a humildade. Nós já estudamos que no reino de Deus nós temos que entrar com o coração submisso, não se achando muita coisa, não se achando espiritual. O rei desse reino diz para mim e para você que nós temos que receber o reino dele como uma criança. Né? E aí o reino de Deus tem um caráter constrangedor, subversivo, provoca a inversão da lógica dos valores do mundo, que são errados por natureza, são caídos, são pecaminosos, e Jesus vai dizer também no seu exemplo de vida que esse reino de Deus traz prioridade para o crente, traz prioridade para o servo, para o discípulo, né? E aí, como a gente adota por metodologia, não eu ficar aqui divagando, fazendo teorias e conceitos, mas a gente sempre tem feito o seguinte, olhado para a vida de Jesus, né? Uma coisa melhor no mundo para a gente entender o que é o reino de Deus, se a gente, do que a gente entrar nos evangelhos e ver onde Jesus trata com contundência, com firmeza, esses valores do reino. Pegar os exemplos de Jesus, os incidentes de Jesus, e a gente entende algumas verdades que são centrais para pautar a nossa vida no reino de Deus. E aqui eu vou me debruçar sobre outros textos para entender as características dessa prioridade do reino. Por que o reino de Deus é tão importante? Que prioridade que ele tem? O que ele exige da gente? Então, a primeira verdade que se apresenta nos evangelhos é que a prioridade do reino de Deus, antes de qualquer outra coisa, se trata da missão central do ministério de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para fazer a vontade do Pai e não apenas para inaugurar o reino, mas também para executar o reino. Ele pregava o evangelho, ele demonstrava o reino, as pessoas eram curadas. E Jesus tinha um foco muito claro e estabelecido de que esse reino de Deus, na sua própria vida como Messias, fosse dada a extrema atenção, estivesse no centro de todas as coisas. Então eu vou com você agora, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 40, e versículos seguintes. Lucas 4:40 diz que Jesus estava atraindo para si multidões, né? Jesus fazendo curas e milagres no dia de sábado, expulsando demônios, curando a sogra de Pedro, e diz que a notícia se espalha tão rapidamente que o povo não queria nem esperar o sábado acabar, mas o povo trazia os seus entes queridos que estavam doentes para que Jesus os curasse. Então, Lucas 4:40 diz que no pôr do sol daquele sábado, todos aqueles que tinham enfermos de diferentes moléstias traziam para Jesus e ele curava impondo as mãos
de cada um. E também muitos demônios saíam gritando e até confessando que Jesus era o Filho de Deus, né? Uma coisa interessante é que tem muita gente que não entende que Jesus é Filho de Deus, mas é uma coisa estranha, porque até os demônios reconhecem que ele é de fato o Messias, o Filho de Deus. E aí Jesus repreendia os demônios, e aí diz o Evangelho de Lucas que Jesus, que já amanhecendo, Jesus sai de manhã cedo, vai para o lugar deserto, encontra um retiro tranquilo, um lugar para orar com o Pai, e as multidões vendo aquilo começam a procurar Jesus. E cadê Jesus? A gente tem mais gente para ser curada, e eles procuram e encontram Jesus orando e começam a rogar: Jesus, não nos deixe, não saia daqui. Queriam ter Jesus totalmente para si, né? Jesus era atraente com a sua palavra, Jesus impactava, impressionava com os ensinos do reino de Deus. E aí Lucas 4,43 registra uma frase de Jesus que é marcante para definir a prioridade do reino de Deus. Jesus vira para essas pessoas que querem tolhê-lo, que querem fazer com que ele fiquem ali operando milagres. Jesus fala: não, eu não vou fazer isso, porque é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades. Não é só para vocês não as bênçãos. Eu tenho que anunciar esse mesmo evangelho do reino de Deus para outras cidades, porque é por isso que eu fui enviado. E Jesus sai dali e vai pregar nas sinagogas da Judéia. E é uma coisa interessante que no ministério de Jesus é que Jesus não permite que as multidões definam o papel dele. Ele veio ao mundo para pregar o evangelho do reino onde bem ele entendesse, onde ele bem identificasse que houvesse pessoas necessitadas para fazer a vontade do Pai. Essa é a prioridade do reino de Deus, que o próprio Filho de Deus assume na sua vida. E Jesus sai dali. Com Jesus não vale aquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus. Jesus sai dali e vai pregar o evangelho em Cafarnaum, em outras cidades, para pessoas que precisavam ouvir de Jesus, aprender com Jesus, serem abençoadas por Jesus Cristo, né? Em virtude do seu grande amor, a prioridade do Senhor Jesus Cristo era não outra, não era ser um operador de milagres, não é ser um grande profeta famoso e reconhecido porque expulsa demônio, porque cura, porque liberta. Jesus diz: a minha missão nesse mundo é o reino. A minha missão nesse mundo é fazer a vontade do Pai. O meu foco central, a minha prioridade é anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação, as más notícias de perdição para aqueles que não recebem a palavra de Deus. Eu preciso converter os pecadores, eu preciso levar a anunciar o Evangelho. E a gente já faz uma pergunta nessa noite, gente. Qual tem sido a prioridade da nossa vida? Nós que cremos em Jesus Cristo, o que a gente tem priorizado mais? O que assim chama atenção pra gente? O que a gente não consegue deixar de fazer na nossa vida? Será que nós temos dado prioridade ao reino de Deus? E aqui eu vou repetir: reino de Deus é espiritual, é o governo de Cristo sobre a vida. Não é religiosidade, meramente falando, mas em a gente ser um servo de Cristo, em a gente obedecer a Jesus em todas as nossas atitudes e também testemunhando esse evangelho que nos alcançou. Isso tem sido a nossa prioridade. Que a gente entenda que esse era o papel central do ministério público de Jesus, tá? Ele se negou a si mesmo. Ele seguiu em frente para anunciar esse evangelho para as demais cidades que precisavam. Então a gente entende que a primeira razão para a gente priorizar o reino de Deus é que o rei desse reino trata a missão dele, trata o evangelho, trata o reino de Deus como prioridade. E quem somos nós para darmos sobra para Deus? E quem somos nós para dizer que na nossa vida não há tempo, não há espaço para nós sermos servos de Cristo, né? O reino de Deus nos constrange desse modo a buscarmos ao Senhor com toda prioridade. Agora eu vou para um segundo texto.
Um segundo texto que nos mostra como a prioridade do reino define o verdadeiro discípulo. Em Marcos 8,34, nos fala de uma outra exortação de Jesus Cristo. Marcos 8,34, Jesus Cristo estava com as multidões novamente, num outro contexto, juntamente também com seus discípulos, não apenas os 12, mas também com outras pessoas que se aproximavam dele. E aí, Marcos 8,34 e versículos seguintes diz que, estando Jesus ali, com a multidão, juntamente com seus discípulos, ele virou e disse o seguinte: olha, se alguém quer vir após mim, que essa pessoa a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E aí Jesus vai nos dizer que essa prioridade do reino de Deus, ela vai caracterizar, ela vai definir quem são de fato os verdadeiros discípulos de Cristo, né? E aí Jesus vai dizer, olha, vocês que querem me seguir, vocês precisam observar o seguinte: vocês precisam renunciar a vocês mesmos, né? Isso aí é um ponto pesado de exortação. Vocês têm que negar a vocês mesmos, ou seja, vocês têm que dizer adeus ao velho homem, vocês precisam abrir a mão de toda e qualquer confiança que vocês tenham só em vocês para a salvação, para abraçar o reino de Deus. Ou seja, vocês têm que romper com o pecado, mas também romper com esses falsos conceitos religiosos que eram muito ensinados pelos fariseus, de que a gente tem que fazer boa obra mesmo, para a gente fazer esforço para a salvação, né? Sem depender da graça de Deus, né? Vocês precisam renunciar a vocês mesmos, vocês precisam tomar a sua cruz. Coisa interessante, né? O discípulo de Cristo, ele carrega a sua cruz de forma voluntária e por amor a Cristo e ao reino de Deus, aceitando até a vergonha que esse mundo faz com que às vezes a gente esteja enquadrado por sermos servos de Deus, enfrentando perseguição e até a morte, se for preciso. Nesse sentido, as ambições daqueles que abraçam o reino de Deus ficam de lado. E o reino de Deus se torna a prioridade. E Jesus diz, siga-me, ande nos meus caminhos, faça o que eu faço, imite nas suas atitudes e permaneça assim em mim. E aí vocês serão servos de Deus. E aí Jesus começa a dizer várias coisas que exortam os servos de Deus para conscientizá-los da prioridade do reino. Jesus vai dizer, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, se a sua ambição é o dinheiro, é riqueza e propriedade, de que adianta você ganhar todo o dinheiro do mundo e a sua alma se perder? Né? Sua vida foi em vão. Jesus vai dizer o que pode dar um homem em troca da sua alma. Né? A perda da alma, para aqueles que não estão em Cristo, que abraçam outras prioridades, às vezes é o dinheiro, são ambições egoístas, daqueles que não crucificam o seu próprio eu, né? O reino de Deus, é um prejuízo irreparável, o perecimento da alma. Jesus vai dizer assim, olha, qualquer pessoa que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, saibam que também eu mesmo vou me envergonhar quando eu vier na glória do meu Pai com os seus santos anjos, né? Lembre-se que o reino de Deus, ele tem uma esperança futura de acontecimento, né? Jesus há de se envergonhar daqueles que se envergonham deles, né, meus irmãos? Jesus está pautando os seus discípulos. Jesus está dizendo que os seus discípulos têm que observar nesse sentido de prioridade. O reino de Deus é renúncia. O reino de Deus exige abnegação, né, irmãos? Para aqueles que acham que ser de Jesus é apenas uma questão de fazer bem aos outros e viver da forma que quiser, é um engano terrível. Jesus vai dizer o seguinte, eu afirmo para vocês em verdade, de que algumas pessoas aqui se encontram, não vão passar da morte, até que vejam chegado com poder o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus diz para aqueles discípulos que alguns deles
iriam testemunhar a ressurreição. O reino de Deus vem com poder na ressurreição de Cristo. Quando o Espírito Santo é derramado naquele dia de Pentecostes, não é? E aí Deus derrama do seu Espírito sobre a igreja. E age poderosamente, manifesta o reino de Deus com poder. Né? E a partir de então, mudanças drásticas no mundo vão acontecer. O mundo passa a ser transtornado completamente pelo Evangelho. A palavra de Deus é pregada e as pessoas se convertem. O Evangelho do Reino de Deus é anunciado e aí com os corações recebendo a palavra de Deus, o Reino de Deus ganha expansão, ganha poder, as pessoas entram no Reino de Deus e são dominadas pelo Reino de Jesus Cristo. Né? E aí Jesus vai dizer que muitas pessoas que estão aqui, que estão naquele contexto com Jesus, seriam testemunhas presenciais dessa vinda do poder do reino de Deus. O reino de Deus é prioridade, gente. O reino de Deus, o anúncio do Evangelho, a divulgação, a mensagem que liberta, a mensagem que nos alcançou. Jesus nos chama a igualmente sermos testemunhas das coisas que nós ouvimos. E com a fé e o coração, as coisas que nós vemos, né? Vemos acontecer nas nossas vidas, compreendendo que é Deus quem o faz. Né? Mas em terceiro e último lugar, o reino de Deus tem também uma prioridade que põe à prova aqueles que são falsos discípulos. Que no meio daquelas multidões não havia apenas pessoas interessadas no ensino de Jesus, em aprender com Jesus, mas tinha muita gente buscando apenas bênçãos. E muitas pessoas despreparadas espiritualmente, não entendendo a missão do Filho, não entendendo quem era Jesus Cristo. E aí lá em Lucas 9,57, que é outro texto que nos ajuda a entender essa prioridade, Lucas 9,57 e versículos seguintes diz que eles estavam caminhando, Jesus caminhando com seus discípulos, ensinando eles. Né? Ele encontra 3 discípulos ali, que tem uma interação com Jesus muito interessante e nas quais Jesus revela o que nós temos que observar também nessa prioridade, e Jesus vai colocar à prova, gente, os discípulos que não estão firmes com ele ainda. Então diz lá Lucas 9,57 que ele encontra um homem, um discípulo que, segundo Mateus, era um escriba, que vira para Jesus e fala assim: olha, Jesus, eu vou te seguir aonde quer que você for. Né? Faz uma declaração de intenções muito bonita. Mateus diz que esse homem era um escriba, um mestre da lei, que estava se aproximando de Jesus. Uma pessoa que era pertencente a um grupo que era hostil ao ministério de Jesus, como os escribas, também os fariseus, mas nesse miolo de gente que está seguindo a Cristo, tem escriba também interessado nele, assim como também tem fariseu. Como tem gente de todos os tipos buscando entender quem é Jesus e querer seguir Jesus. Aí Jesus ouve de um escriba: Jesus, eu vou te seguir aonde quer que você vá. Né? Esse escriba via as multidões, via os milagres, estava se entusiasmando com o reino de Deus, ou seja, parece ser uma coisa bonita, está associado a esse mestre que opera tanto milagre, que fala palavras de salvação tão maravilhosas, que tem tanta glória. E aí Jesus vira para esse discípulo e põe ele à prova, e responde para ele o seguinte: olha, você quer me seguir? Saiba de uma coisa, que no mundo que a gente vive, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Tá? O escriba ouve aquilo de Jesus: o Filho do Homem não tem um local para descansar, Jesus não tem onde parar, Jesus tem uma trajetória árdua para seguir. Né? Então esse escriba tem que calcular o custo do que é ser discípulo de Cristo. Jesus nasceu, lembre-se comigo, Jesus nasce, e aí não tem lugar para ele na hospedaria.
nas hospedarias de Belém. Ele tem que ir para uma manjedoura, ser colocado numa manjedoura. Mas Jesus também é rejeitado em vários lugares. A Judéia, por exemplo, rejeita. A Galiléia expulsa Jesus. A Galiléia que viu tantos milagres, né? Vai em determinado momento expulsar Jesus. Jesus atravessa o mar da Galiléia, chega em Gadara e liberta um homem possesso de demônios, coloca o espírito imundo em porcos que se precipitam ali no mar, né? E aí aquilo causa tanta confusão que os homens querem que Jesus saia do seu distrito. Samaria negou hospedagem a Jesus e Jesus, entregue a Pilatos, ouve a multidão querendo a sua crucificação, rejeitado da terra, e até na própria cruz o Pai desampara Jesus. Jesus não tem onde reclinar a sua cabeça. Então qualquer pessoa que queira entender o que é ser servo de Cristo tem que calcular o custo disso. Tem que entender o custo dessa realidade de negação, de autorrenúncia às suas próprias ambições egoístas, tomando a sua cruz e seguindo Jesus Cristo. A gente não sabe se esse escriba de fato cumpriu o que prometeu para Jesus, mas o ensino de Jesus é claro. Ser discípulo de Cristo não é para impostores. Ser discípulo de Cristo não é para aqueles que só o são de boca. É muito fácil declarar eu sou de Jesus. Difícil é entender o que é ser de Jesus Cristo na vida, porque exige tomada de atitudes que priorizam o reino de Deus. Aí Lucas vai dizer que nesse mesmo contexto, Jesus continua andando e o próprio Senhor Jesus Cristo vira para um outro discípulo e fala para ele assim, segue-me. Tá vendo isso aqui? Então você, por favor, segue-me. E aí esse discípulo responde para Jesus o seguinte, Jesus, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Né? Meu pai está morto, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Enquanto o escriba se oferece para seguir a Jesus, esse outro diz para Jesus, Jesus, agora não é o momento, deixa eu primeiro lá sepultar o meu pai, depois eu volto. E aí esse homem encontra o rei desse reino, que conhece os corações, que sabe as verdades, que sabe as intenções, né? E ele quer sepultar o pai, né? Diante do chamado de Jesus Cristo. E a gente se lembra de uma coisa, no mundo em que Jesus viveu, em Israel do primeiro século, um funeral era uma coisa de alta honra. Sepultar alguém da família, segundo o costume de Israel no primeiro século, não era apenas um dever, mas um ato de bondade que devia ser feito de forma imediata, com prioridade, inclusive priorizando até os serviços religiosos. Né? E aí a gente se pergunta, poxa, mas o que tem de mais esse rapaz pedir para Jesus? Jesus, poxa, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro lá fazer o funeral do meu pai e eu volto. Não parece ser um pedido razoável? Por que Jesus foi tão mal assim, né? Tão pesado, tão rigoroso? Jesus diz para esse garoto o seguinte, no verso 60, lá de Lucas capítulo 9, versículo 60, Jesus vira para esse garoto e fala assim, olha, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Você vai e prega o reino de Deus. Né? E aí a pergunta ainda fica no ar. Por que Jesus não atendeu esse pedido? Especialmente tendo em vista que esse rapaz poderia voltar imediatamente para seguir Jesus. Os intérpretes da palavra de Deus têm oferecido algumas respostas. Né? A gente, por exemplo, entende que as cerimônias fúnebres em Israel não eram igual aos funerais cristãos do nosso dia, onde existe consolo, existe oração, quando um parente nosso morre, existe toda uma liturgia, a pregação da palavra, o consolo mútuo. A história nos mostra que os funerais em Israel, no primeiro século, eram barulhentos, ruidosos, caracterizados por excessivas lamentações, que eram hipócritas, muitas vezes, e seguidos de gargalhadas. Não era uma coisa edificante. E aí alguns intérpretes têm sugerido que Jesus dá essa ordem para poupar esse rapaz dessa agonia. O que é melhor para uma alma enlutada do que estar na presença de Jesus Cristo com ele mesmo, né? Ouvindo do próprio Senhor Jesus Cristo palavras de consolo.
né? Essa é uma possível razão, que também mostra como Jesus conhece os corações, né? No verso 61 desse capítulo de Lucas, vem um terceiro rapaz e diz assim: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa que primeiro eu me despeça dos meus pais lá em casa. E a pergunta vem de novo: qual é o problema de alguém se despedir dos de casa, né? E a gente entende, irmãos, que Jesus conhece os corações. Jesus é o pastor que conhece as intenções das suas ovelhas, né? Jesus é capaz de ver o que nós não vemos. Deus não julga aparência, e sim o coração das pessoas. Ele esquadrinha os corações e faz o discernimento das intenções. Talvez as prioridades desse rapaz que pede para ver os seus parentes não estivessem bem estabelecidas, né? Talvez ele chegando em casa com a sua família, ele fosse compelido a ficar pelas suas próprias emoções, aos laços familiares que muitas vezes impedem até a obra de Deus ser feita, né? E aí Jesus replica para esse rapaz dizendo a lição central que determina a prioridade do reino de Deus. Jesus diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado para servir a Jesus e olha para trás tem aptidão de estar no reino de Deus, né? Jesus estabelece qual é a prioridade que o reino dele tem. O discípulo que põe a mão no arado começa a cavar para frente, mas logo na sua vida começa a olhar para trás, começa a se desviar, ter outros focos que não são na direção do reino de Deus, não conseguem, da mesma forma que um arador cava um sulco na terra para fazer plantação, fica torto, não fica decente. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que qualquer pessoa que queira estar com Cristo, que adentre ao reino de Deus e olhe para trás, e olhe para os apelos sedutores que o mundo faz, para os valores do mundo, para tantas coisas erradas que nós vemos e ouvimos, essa pessoa está com o coração dividido. Essa pessoa não compreendeu o que é o reino de Deus e qual é a prioridade que o reino de Deus tem. O reino de Deus exige foco, atenção, prioridade naquilo que Deus quer executar no mundo. Retorno a dizer, irmãos, o reino de Deus não é o trabalho da igreja. O reino de Deus não é uma vida religiosamente simples, cheia de regrinhas moralistas. O reino de Deus é o governo de Jesus Cristo no coração, transformando atitudes. E é por isso que Jesus fala no texto que nós lemos no início: buscar esse reino em primeiro lugar. Primeiro lugar. E as outras coisas, comida, bebida, vestes, vão ser acrescentadas pelo Pai que está nos céus. Mas a ordem de Deus para aqueles que são governados pelo rei desse reino, que são dominados, invadidos pelos valores espirituais desse reino, é colocarem a sua vida à disposição do rei desse reino. Como diz o apóstolo Paulo: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do rei desse reino, faça tudo para a glória de Deus. E qual é a pergunta que a gente faz agora, meus irmãos? Será que existem algumas distrações na nossa vida que estão nos impedindo de viver plenamente a essa ordem de Jesus? Será que na nossa vida, na nossa história, hoje, existem algumas coisas que fazemos ou que temos projetos na vida que não estão considerando o reino de Deus na nossa vida? Como é que a gente toma decisões segundo a vontade de Deus se a gente não entende a prioridade desse reino? Se a gente toma decisões com relação a tantas coisas que nos afastam da presença do Senhor, que até desfiguram o nosso ser, o nosso caráter, a nossa imagem diante das pessoas que não conhecem a Cristo, talvez nós estamos desorientados e equivocados quanto às nossas decisões, por não entendermos qual é a prioridade que o reino de Deus tem para a nossa vida. Vamos te lembrar de uma coisa: o reino de Deus
é um reino onde o rei desse reino se humilhou e ele voluntariamente foi para a cruz morrer pelos discípulos desse reino. Enquanto todas as outras religiões prega-se a necessidade de uma obediência servil, onde você nem questiona a autoridade, você serve porque serve. No reino de Deus, o rei desse reino morre e dá a vida pelos discípulos desse reino. Por isso o reino de Deus é prioridade. Nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou ao ir para a cruz. Ele fez isso com prioridade. Como diz aquele hino que a gente canta, morri na cruz por ti. O que você tem feito por mim? Não é isso? Eu morri na cruz por ti. Mas e aí? Você vai viver do mesmo jeito? Você vai viver secundarizando o governo de Cristo no coração? Ou será que hoje, pela simples graça de Deus, pela palavra de Jesus, a gente não focalize, enfatize aquilo que é importante, aquilo que é necessário, aquilo que é eterno para a nossa vida? O reino de Deus é eterno, irmãos. As coisas desse mundo passam. O dinheiro passa. A fama passa. Os negócios passam. Os projetos, planos e sonhos, pensados apenas em perspectivas humanas e terrenas, cessam. Mas o reino de Deus é um reino eterno. É um reino que nós estando nele, a nossa vida estando dentro dele, o reino de Deus tem um aspecto glorioso, onde nós estaremos com o Senhor na eternidade. E sendo assim, precisamos estar com Ele hoje, como prioridade, servindo ao nosso Deus, amando o nosso Deus e priorizando o nosso Deus com o nosso coração, com a nossa vida. Deus nos abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Que Ele nos ajude a compreender essas realidades e a vivermos sempre, dando ênfase em tudo na nossa vida ao poderoso reino de Deus. Amém? É hora de nós orarmos, é hora de eu levantar aqui os pedidos que são feitos. Eu vi que entrou um pedido aqui no Instagram, a nossa querida Luciana pede oração pelos seus amigos Viviane, Eliane, Cristina e Márcio. Vamos orar então pela Viviane, Eliane, Cristina e Márcio. Oração também pela família, pelas nossas famílias. Se você quer escrever algum pedido de oração, você pode fazê-lo. Fique à vontade, que mesmo quando essa transmissão acabar, nós vamos nos manter em oração. Vou olhar aqui no Facebook se tem algum pedido. Acho que escrito não tem mais nenhum. Caso você queira escrever, mesmo com a transmissão encerrando, a gente vai orar de qualquer forma. Nação e família. Vamos orar pela nossa nação mais uma vez e por todas as nossas famílias. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos louvar o Senhor em oração. Deus bendito, louvado seja o teu nome. Senhor, quão maravilhoso é entender o teu reino, Senhor. E quão desafiador é viver no teu reino, Senhor. Mas graças a Deus por isso, Senhor. Graças a Deus, porque a tua palavra, as tuas sagradas escrituras, frequentemente tem nos exortado nos dias em que estamos vivendo a olharmos para a tua glória, Senhor, e esquecermos das nossas ambições egoístas, Senhor, mas darmos prioridade ao governo de Jesus Cristo no nosso coração. Senhor, quantas vezes, Senhor, nós, pecadores que somos, temos negligenciado isso ou não vivido isso com tanta ênfase, com tanta força, Senhor. Mas é no nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão por todas as vezes, por todos os momentos da nossa vida em que não ficou claro para os nossos olhos, Senhor, a prioridade do teu reino, Senhor. E sabemos que
que sem a tua mão, Jesus Cristo, nós não damos um passo sequer sem tropeçar, Senhor. E é por isso que no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te pedir que o Senhor concretize no nosso coração essa palavra, que o Senhor nos ensine a entender o teu reino, Senhor, entender a urgência dele, entender a prioridade dele, Senhor, entender o evangelho do teu reino que tem que ser pregado, Senhor, para todos aqueles que não te conhecem, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós aprendemos nessa noite e pedimos que o Senhor, com a tua graça, o Senhor derrame sobre nós conhecimento e sabedoria, Senhor, e discernimento para entendermos a nossa vida e para conformarmos a nossa vida não ao mundo, mas ao teu maravilhoso reino de amor, Senhor Jesus Cristo. E sendo assim, Senhor, trazemos aqui os pedidos de oração que são feitos, Senhor, pelos amigos da Luciana, Senhor, todos eles que nós mencionamos aqui, que o teu poder esteja sobre essas vidas. Que o Senhor haja com poder, com profusão, Senhor, com glória e com graça na vida dessas pessoas, Senhor. Mas também pelos nossos pais e mães, pelos nossos filhos, Senhor, pelas nossas famílias que nesse tempo estão tão carentes da tua intervenção, Senhor, nas questões de saúde, nas questões de firmeza espiritual, Senhor, e tantos pedidos que são feitos por aqueles a quem nós amamos, Senhor. Nós o colocamos nas tuas mãos, Senhor. As nossas casas, os nossos lares, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, Senhor, os nossos filhos que temos, Senhor, e que nos preocupamos tantas vezes, Senhor, para que o Senhor faça na vida deles de acordo com a tua vontade, Senhor, de acordo com a tua bênção, Senhor, e colocando entendimento nos corações, e colocando, Senhor, conversão nos corações, para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Nós levantamos aqui mais uma vez um clamor pela nossa nação, Senhor, que é uma nação tão mergulhada em escândalos, em corrupções, Senhor, em erros dos nossos governantes, Senhor. Mas pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito sobre a mente dos governantes, Senhor, sobre o presidente desse país, sobre os governadores, Senhor, sobre os legisladores, os deputados, Senhor, os vereadores, Senhor, os juízes que julgam a causa do povo, Senhor. Que o Senhor dê a eles discernimento, Senhor. Que o Senhor toque no coração deles, Senhor, para que nesse período nós sejamos sabiamente governados pela tua mão, Senhor, e pelo teu poder que se manifesta pelas autoridades que o Senhor constituiu, Senhor. Ó Deus, pedimos mais uma vez pela situação da saúde, da pandemia, do coronavírus, dos distanciamentos e quarentenas, Senhor, das medidas de retomada das atividades, Senhor, que o Senhor conduza tudo isso, que o Senhor nos dê discernimento para entender o que tem que ser feito, Senhor, diante de tantas notícias, Senhor, muitas vezes controversas, Senhor, muitas vezes pouco esclarecedoras, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê consolo e paz para vivermos esses dias, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. É assim que nós queremos e desejamos, pedindo tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. A você que esteve conosco, em mais uma quarta-feira à noite, aqui fica a nossa palavra de gratidão. Você é muito importante para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida. Nós vamos orar também pela Roseli e família, nas nossas orações, nas nossas programações, pedido que está sendo feito aqui no Instagram. E lembrando a você que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que você nos ajude a trazer o Evangelho para a internet, a palavra de Deus para as redes sociais. E esteja conosco no próximo domingo, às 18 horas, pelo Instagram e pelo Facebook. Domingo às 18 horas nós cultuamos ao Senhor. Esteja conosco, traga seus amigos
para orar com a gente, tá? Para trazer os seus pedidos de oração também, para ouvir a palavra do Senhor e cantar louvores a Deus, que é para isso que nós existimos. No mais, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja com você no decorrer dessa semana, preenchendo a sua vida com graça, com paz, com misericórdia e com segurança de que nós somos salvos por esse Deus maravilhoso, salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fique na paz e que o Senhor te abençoe.